Bem, hoje eu gostaria de falar de mais um tipo de investimento que tem na bolsa, que são os IPOs. Bem, o que é o IPO então? É Initial Public Offer, que é oferta pública inicial, que seria basicamente quando uma empresa decide entrar na bolsa. Então, ela vai listar as ações dela na bolsa, daí qualquer pessoa pode comprar elas e investir nessa empresa, tá bom? Antes disso, dá para investir na empresa diretamente, falando com a empresa, mas com as ações fica muito mais simples e muito mais fácil da empresa também captar recursos e também ela consegue crédito mais fácil nas instituições financeiras, tá? Então por isso que ela vai lá, ela tem que mudar toda a cultura da empresa. Normalmente quando a empresa é pequena, ela tem um controle lá mais básico, mais alguma coisa assim. Mas para entrar na bolsa, eles exigem muita transparência, porque os investidores precisam conseguir analisar todos os dados que está acontecendo na empresa. E daí, como são muitos investidores, não dá para cada um ficar pedindo essas coisas. Então a empresa tem que fornecer esses dados regularmente, tá bom? Bem, como que funciona esse IPO? Primeiro, a empresa tem que emitir um prospecto, daí nela vai estar escrito quantas ações que ela quer emitir e quantas vão estar disponíveis. Então, ó, ela não precisa vender todas, na verdade. E daí, baseado nisso, ela vai colocar um range de valor, então, tipo, sei lá, de 18 a 20 reais que ela pretende arrecadar. E daí e vai ter toda a parte da transparência que eu falei antes, vai ser auditado por uma empresa, então normalmente é alguma empresa grande que faz essas auditorias. E daí os investidores vão poder analisar esses dados e calcular se o market cap da empresa tá bom, se o lucro dela tá ok e se tá tudo certo com a empresa, não tem nenhum problema contábil, né? Ou que possa dar problema no futuro, tá? Bem, todo o processo pode demorar de 8 meses até 3 anos, então é um processo longo, demorado, mas quando emite o prospecto já tem a data que vai emitir as ações e mesmo assim ainda não é garantido. Normalmente as empresas elas colocam essa data em um momento de bull market, que quer dizer que o mercado está em alta, está crescendo, então tem boas previsões. Daí como os investidores não têm muitos lugares para investir que são bons, porque todos meio que já estão caros, então começam a colocar em coisas um pouco mais arriscadas, porque como é uma empresa nova, né, na bolsa, ninguém conhece, então é considerado um pouco de risco, tá? Por exemplo, nesse caso, eu poderia pagar R$ 18, mas na verdade valeria 15, eu não sei que o mercado vai aceitar o preço. Então, normalmente é um pouco de risco esse tipo de investimento, mas é uma oportunidade de você conseguir entrar primeiro na empresa também. Então, se for uma empresa boa, talvez está aí a oportunidade. Então, a empresa vai lá, escolhe a data, você escolhe o range. Eu sugiro, caso vocês forem colocar pouco dinheiro, já colocar no máximo, que daí já garante, a menos que você fale, ah não, R$ 20 eu não quero, eu estou disposto a pagar só até R$18,50, sei lá, alguma coisa assim. Por quê? O que acontece é o seguinte, eles vão colocar lá, precisa vender 2 milhões de ações, então eles vão ver lá, ah, teve 2 milhões de pessoas que quiseram por R$ 20, ah, se teve ok, vai emitir, tá tudo certo, tá bom? Agora, ah não, chegou lá no dia, normalmente para você declarar interesse é um pouquinho antes, 1 ou 2 dias antes. Então, daí eles vão dar uma olhada lá e já vão avisar o mercado se vai ter o IPO ou não. Bem, vamos supor que não tem 2 milhões de ações que estão para ser investidas e a R$ 20, que é o máximo, né? Então eles vão começar a descer, tipo, 19,99 tem? Completa? Não, é 19,50. Completa? Se completar em 19,50, você não vai pagar 20, apesar de você ter colocado 20.
vai pagar R$19,50 igual todo mundo. Então todo mundo vai pagar o mesmo preço e é o menor preço que corresponda ao número total de ações, tá bom? Então, se você já quiser garantir, coloca R$20 e pronto. Agora, se você for um investidor grande, daí sim, se você colocar um preço menor, pode ser que isso daí conte alguma coisa para baixar o preço lá na frente, tá bom? E outra coisa é que, vamos supor que, beleza, cansou lá R$20, tem mais de 2 milhões de... Não é investidores, né? Porque um investidor pode querer mais de uma ação, mas tem mais do que os 2 milhões de ações de interesse nos investidores. Então eles vão fazer um cálculo proporcional e cada um vai receber uma parte menor dessas ações. Eu queria 100, só que daí ao invés de 2 milhões de ações estava vendendo 4 milhões. Então eu vou receber só 50, tá bom? Bem, e essa proporcionalidade causa um outro efeito, que é, por exemplo, eu queria 100, mas eu só consegui 50 ações. O que vai acontecer? No dia que a ação for listada na bolsa, eu já vou entrar lá tentando comprar de alguém que comprou, só que agora já está querendo negociar aqui. Então, o que acontece muito, principalmente se o preço manter o preço máximo, é porque tem mais investidores do que o número de ações, o preço da ação costuma disparar nas primeiras horas, tá bom? Então, muitos investidores, inclusive investidores grandes, eles não compram o tanto que eles gostariam no começo, então logo nas primeiras horas eles já vão buscar recuperar essa grana e o preço dá uma disparada. Porém, logo na sequência, tem muita gente que já espera essa disparada, então compra só por causa disso. Logo na sequência, essas pessoas começam a vender, então o preço dá uma diminuída de novo. Às vezes cai abaixo do preço inicial, às vezes um pouco acima, mas é uma galera que está especulando aí no começo do IPO, tá bom? Então esse é um tipo de investimento também válido. Bem, uma coisa que eu acho interessante de entender é que essa grana do IPO ele não entra para o fundador da empresa, tá? Ele entra no caixa da empresa, então a empresa vai investir nela mesma. Então a grana que você está colocando lá já é um investimento que você está fazendo na empresa, porque ela está recebendo e agora vai investir em novas tecnologias, novos maquinários ou expansão de algum negócio, tá bom? Então provavelmente o que a empresa é hoje, assim, depois do IPO ela vai crescer muito e esse que é o objetivo dela. Então vai crescer no mercado. O fundador ele fica com uma parte das ações, mas esse valor, teoricamente, no momento do IPO, ele não vai ser um aumento do capital dele, tá? É lógico que se saiu por R$20, depois de um mês está R$30, ele está tendo um ganho aí, mas é porque a empresa realizou os investimentos certos com a grana que ela captou no mercado, tá bom? Bem, do mesmo jeito que tem um IPO, existe outro mecanismo que chama OPA, que é Oferta Pública de Aquisição. O que é isso? Quando algum investidor grande ali ele decide comprar as ações de volta da empresa e se tornar o único proprietário ou um grupo, alguma coisa assim. Então, ele vai... Normalmente isso acontece com o mercado em baixa, então o preço das ações está mais baixo do que o mercado está nesse momento, então o investidor ele aproveita para recomprar essas ações e talvez lá no futuro, se for interessante, ele faz um outro IPO e entra na bolsa de novo, tá bom? Como é que funciona isso? O investidor que está interessado, ele vai lá e faz uma oferta. Então, vamos supor que estava R$20 aqui negociado a apresentação. Então ele faz uma oferta normalmente maior, né? Que senão os outros acionistas não vão aceitar. Então tá R$20, ele vai lá e coloca, sei lá, 23, 24. Daí ele vai lá e coloca um valor, é convocada uma reunião e se 2/3 das pessoas, dos investidores aceitarem,
esse valor, vai realizar essa venda. Então daí todo mundo que tem uma ação vai conseguir receber essa grana que foi acordada. Se não entrar em consenso, então o investidor pode ou desistir ou realizar uma oferta maior. Colocou 23, né? Então vou colocar 24, vamos ver se a galera aceita. Daí faz outra reunião e assim por diante, até que ou seja firmado o acordo ou o investidor desista da aquisição, tá bom? Por que funciona desse jeito? Porque primeiro, se o investidor começar a comprar, provavelmente o preço da ação vai disparar muito mais do que 23, 24. Por outro lado, também, para os investidores minoritários, eles ficam protegidos, porque se o cara comprar, ele vai receber menos do que 23, daí depois quem vai receber mais é quem está vendendo por último, tá bom? Então, nesse caso, todo mundo acaba recebendo a mesma coisa. Isso aconteceu recentemente com o Twitter. O Elon Musk ele decidiu comprar o Twitter, então ele fez uma oferta lá. E inicialmente a diretoria não queria vender, e daí eles ficaram enrolando para ter reunião, tal, não sei o que. O mercado começou a entrar em queda. Daí o Elon Musk já pensou, eu posso comprar mais barato agora, porque está caindo o preço das ações do Twitter. E daí os investidores acabaram forçando ele a comprar pelo preço que estava negociado. E daí a diretoria mudou de ideia porque ia conseguir recuperar pelo menos uma grana no mercado de baixa. Então acabou que o negócio foi fechado desse jeito, tá bom? No começo foi tratado como uma oferta hostil, que chama, porque os diretores, na verdade, apesar de eles ter pouca participação, eles tinham menos de 10% somando todo mundo, eles tinham muita influência, então eles não queriam vender o Twitter. Mas os acionistas, que são minoritários, eles queriam vender porque eles iam ganhar mais do que o valor que estava no mercado, tá bom? Uns, sei lá, 10, 20% ali que estavam ganhando em cima disso. E como a diretoria tinha muito pouco dessa... Apesar, eles tinham bastante, tá? 2% do Twitter era muita grana, mas tinha muitos outros investidores que iam querer vender, então a porcentagem de votos era muito maior, tá bom? Então acabou que no começo só os investidores menores queriam, depois que o preço da ação caiu, até os diretores decidiram vender e isso foi um opa que aconteceu. Bem, se vocês curtiram essa dica, deixa aquele like, tá? E semana que vem eu vou explicar um pouco de subscrição, que é um pouco parecido com esse tema. Então já segue, ativa o sininho e até a próxima. Valeu!